Olha, se tem um documento que todo inspetor de soldagem certificado pela FBTS precisa dominar, é o PUB 014. Isso não é só mais um procedimento não. Pense nele como o verdadeiro manual de regras do jogo da nossa carreira. A qualquer momento, uma avaliação de desempenho pode acontecer, e entender esse documento, bom, é o que separa a tranquilidade da dor de cabeça. Então, vamos mergulhar fundo nisso porque ele é literalmente um guia de sobrevivência profissional. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai entender o que é o POB 014, o manual do jogo. Depois, vamos ver o passo a passo da avaliação, sem segredos. Vamos falar de não conformidades, a diferença entre a crítica e a não crítica. E, claro, os erros fatais, onde o pessoal mais tropeça. Para fechar, o mais importante, como construir uma defesa técnica sólida no dia a dia para proteger a certificação. Beleza, vamos direto ao ponto. Conhecer o POB 014, isso não é uma opção, é uma responsabilidade. É a regra do jogo da nossa profissão. É nesse documento que estão os critérios que definem como a nossa atuação vai ser medida e, principalmente, avaliada. E aqui o papo fica sério. As consequências de não seguir o que está escrito aqui são pesadas. O POB 014 detalha exatamente as condições que podem levar desde uma simples advertência até a revogação da certificação. E não dá para se enganar, viu? O risco é real e está tudo preto no branco, documentado. Traduzindo isso para a linguagem do campo, o POB 014 é a régua oficial do Bureau. É com base nele que o avaliador vai medir se o desempenho no dia a dia está batendo com o que a norma NBR 14842 exige, simples e direto. Certo. Mas como essa avaliação acontece na prática? Vamos olhar pelo ponto de vista de quem está lá na linha de frente. E já vou adiantando, o processo é todo formal, segue um roteiro bem definido, não tem nenhum espaço para improviso. Olha só o fluxo. São 4 etapas-chave. Tudo começa com o PAD, o Plano de Avaliação de Desempenho. Lá no campo, a ferramenta principal é a LV, a Lista de Verificação. Tudo que é encontrado é compilado no RAD, o Relatório de Avaliação, que leva, por fim, ao parecer final do Bureau. Vamos detalhar cada um. O PAD é o pontapé inicial. É a notificação oficial, sabe? É aquele documento que chega e diz, olha, vamos avaliar isso, isso e aquilo, em tal data. Quando o PAD chega, o inspetor já sabe exatamente qual parte do seu trabalho vai ser colocada sob o microscópio. O escopo vem todo definido ali, sem surpresas. Agora, essa aqui é a ferramenta principal do avaliador, a LV, a lista de verificação. É literalmente o checklist dele. Pode pensar que é o gabarito da prova. Cada tarefa executada, cada documento preenchido, pode ter certeza que vai ser checado contra um item específico dessa lista. E no final, tudo se consolida no RAD. Este é o relatório oficial onde o avaliador registra tudo o que encontrou. Qualquer desvio, qualquer falha, vai estar ali formalizado. E é com base nesse documento que o Bureau vai fundamentar a decisão final. Ok, vamos entrar agora num dos pontos mais críticos, as não conformidades. É fundamental entender a diferença de peso entre elas, porque é isso que define o tamanho do risco associado a cada erro que pode ser cometido. Basicamente, o procedimento separa em 2 categorias. A não crítica é um desvio que precisa ser corrigido. Agora, a não conformidade crítica, essa descrita lá no item 4.4.1, é o tipo de coisa que pode encerrar uma carreira. A gente está falando de algo que afeta a segurança, que envolve omitir dados técnicos essenciais, atuar fora do seu nível de qualificação ou, o mais grave de tudo, falsificar documentos. Eu preciso destacar este trecho aqui do item 4.4.1.e, porque ele é absoluto. Falsificação ou adulteração em documentação técnica de soldagem. Isso é o fim da linha. Não tem conversa, não tem talvez. Falsificar ou mexer em documento técnico é não conformidade crítica na hora e leva direto para as medidas punitivas mais severas. Não tem nenhuma margem para interpretação. E se o parecer for não satisfatório, o que acontece? Aí o processo segue um cronograma bem rígido. O inspetor é notificado e tem exatos 10 dias corridos para apresentar uma defesa por escrito ao Bureau, conforme o item 4.2.5. Depois da análise dessa defesa, o Bureau emite a decisão final, que, segundo o item 4.5.1, pode ser advertência, revogação ou até o cancelamento da certificação. Ok, saindo um pouco da teoria e indo direto para a trincheira, onde os inspetores mais erram na prática. A resposta está nas próprias listas de verificação do anexo 2. Vamos analisar as armadilhas que mais geram não conformidades.
Para o inspetor nível 1, o perigo mora nos detalhes do dia a dia. Relatórios de registro mal preenchidos, como aponta o item 3.7.1, são uma fonte constante de problemas. Outros pontos fatais são o uso de instrumentos sem calibração válida e falhas no controle de consumíveis. São atividades básicas, mas que na pressão do dia a dia acabam sendo negligenciadas. Agora, para o inspetor nível 2, a régua sobe, e os erros fatais estão na análise e na gestão documental. Um arquivo técnico desorganizado, mencionado lá no item 3.6.9, é um desastre anunciado numa auditoria. E uma falha na análise de um certificado de material ou de um relatório de ND, citada no item 3.2.2, demonstra uma quebra de competência técnica inaceitável para este nível. E aqui a gente vê a diferença fundamental na prática. O nível 1 foca no registro correto do que ele acompanha em campo, como detalha o item 3.7. Ele é o executor, o registrador. Já o nível 2 é o guardião do pacote técnico completo. A responsabilidade dele é analisar, verificar e organizar toda a documentação, conforme o item 3.6. Então, como se proteger de tudo isso? A resposta é crucial. A defesa não começa no dia em que a notificação chega. Ela é construída todos os dias, em cada atividade executada, em cada documento preenchido. Então anota aí um checklist de sobrevivência. Primeiro, domine o anexo 2 do seu nível, é o seu mapa. Segundo, trate cada relatório, cada registro como uma evidência que vai ser usada numa auditoria. Garanta rastreabilidade total. E a regra de ouro, na dúvida, pare. Consulte a norma, consulte o procedimento, jamais prossiga com base em achismos. No final das contas, o ponto crucial é este. A melhor defesa de um inspetor é a qualidade do trabalho diário. Consistência, precisão e rigor técnico criam uma blindagem natural contra qualquer avaliação negativa. O trabalho bem feito é a sua maior evidência. E para encerrar, fica a reflexão que todo inspetor deveria se fazer no final do expediente. Se um avaliador do Bureau aparecesse amanhã, sem aviso, a sua documentação de trabalho seria o seu escudo ou a sua sentença? A resposta a essa pergunta define o nível de preparação profissional de cada um.